pessoal, as eleições estão acabando, mas com certeza essas eleições vai deixar aí um rastro de muito preconceito e muita falta de respeito. Eu tô aqui para falar nesse vídeo de um candidato a vereador que foi eleito em Belo Horizonte. Eu tô falando do Nicolas Ferreira, do PRTB. Ele veio com o número 28 mil e foi eleito o segundo vereador mais votado de Belo Horizonte com 29.320 votos. E assim, ele se diz conservador, se diz de direita, ele apoia muito o Bolsonaro, então aí já começa a parte ruim dele. Então eu não gostei muito dele, ele tem assim uma personalidade muito duvidosa, então eu não gostei muito dele ter ganhado. Então eu tô aqui para falar de uma atitude que esse Nicolas teve com uma candidata trans, né? E na ocasião ele foi transfóbico. E assim, eu não gostei, então eu achei muito errado, feriu a nossa Constituição, feriu a nossa comunidade LGBT e me entristece bastante ter que ver isso ainda acontecer. Então, um site publicou assim: Nicolas Ferreira deu vários recados à população da capital e aos opositores políticos na noite deste domingo, dia 15. Um deles direcionado à vereadora Duda Salabert, do PDT, primeira mulher trans eleita em BH, com um recorde histórico de 37.500 votos. E ele disse assim para Duda: eu ainda irei chamá-la de ele. Ele é homem, e isso é o que está na certidão dele, independente do que ele se acha que é, afirmou ao estado de Minas, Nicolas Ferreira. Então ele foi super transfóbico quando ele falou em relação a Duda Salabert, chamando ela de ele. Então, gente, isso é muito triste a gente ver isso acontecer. Ainda mais vindo de um cara que foi eleito, que vai ficar aí 4 anos na cidade de Belo Horizonte governando. Então, é muito triste. Transfobia é uma coisa muito feia, uma coisa muito errada, que acontece muito. Então, eu achei muito errado esse cara ter chamado a Duda de ele. Ele não é ele é ela. Ela se chama ela é uma mulher trans, então ela deve ser chamada de ela. Quando você direciona a palavra para uma mulher trans chamando de ele, você está ferindo essa pessoa, né? Então isso é muito feio, isso é muito errado e eu estou muito indignado com isso. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça. Isso é uma coisa muito errada, isso é feio. Como a gente pode deixar um cara desse, que foi eleito, ficar no poder? Uma pessoa tão transfóbica, uma pessoa que é a favor do Bolsonaro, uma pessoa que é a favor de coisas que não favorece os gays, que não favorece o público LGBT. Então, não é legal. Eu não gostei desse cara ser eleito. Então, gente, vamos repensar nossas atitudes, vamos repensar sobre a transfobia. Transfobia é uma coisa muito séria, a transfobia mata, a LGBTfobia mata. Então esse cara é homofóbico, não merece estar no poder, não merecia ter ganhado. Então fica aqui a minha nota de repúdio para esse vereador que foi eleito, Nicolas Ferreira, que é um cara super homofóbico, ele não entende de política. Porque uma pessoa que tem essa atitude transfóbica é uma pessoa que não sabe trabalhar, não entende do conservadorismo, não entende do que é direitos humanos. Porque ele está ferindo uma pessoa, a dignidade de um ser humano. Então isso não pode acontecer. Então, Nicolas, você foi muito errado na sua fala. Cara, se toca, você tem que se ligar. Transfobia é coisa do passado. A gente está em 2020 e você ainda não entrou aí na sua cabeça que tá errado você chamar uma mulher trans de ele. Isso não existe. Isso não tem nexo, tá bom? Então, gente, é muito triste isso acontecer, tá, gente? Então fica aqui, mais uma vez, a minha nota de repúdio para esse candidato a vereador que foi eleito. Então, gente, ó, não gostei, tá? Então, fazer o quê, né, gente? Então, pessoal, resta a gente acreditar que o nosso país mude nessa questão de preconceito, porque a gente elegeu muitos candidatos LGBTs com muitos votos. Teve a Erika Hilton em São Paulo, vereadora trans, que também teve muitos votos. Então a gente vai ter pessoas aí nos representando e cabe a nós acreditar que o Brasil um dia seja um país
bacana para se viver, que não tenha preconceito. Então a gente acredita muito que isso venha acontecer um dia, nessa mudança do nosso país, tá bom, gente? Então esse foi o meu recado, espero que vocês tenham gostado. Até mais, então eu tô indo, pessoal. Fui, beijão, tchau, tchau.